Capítulo 14, terceira parte. Passei uns tempos preocupada, sem notícias de meu filho. Só 3 meses mais tarde, recebi um cartão postal com letra disfarçada e assinado. Sua sobrinha Dinah. Era de Alfredo. Estava em Charleston, Estados Unidos. Dizia: a vida aqui é dura, mas eu gosto. Tudo vai bem. Fiquei com o cartão na mão, um ar parado, apoiada na mesa da cozinha, como se tivesse medo de cair. Depois lembrei das palavras dele. Diga que me perdoa. As lágrimas brotaram dos meus olhos e chorei copiosamente, olhando o cartão que foi se desvanecendo no nevoeiro do meu pranto. Nessa semana, Clotilde veio de Itapetininga e passou uma temporada grande conosco. Fez roupas, vestidos, pijamas e me auxiliou muito nos doces. Um dia que tinha ido ao Largo do Arouche comprar rendas e linha para costura, voltou contando que vira Isabel e o rapaz conversando com muita intimidade. Eu, que havia me esquecido do namoro de Isabel esse tempo todo, tive um sobressalto. Quis falar nessa noite, mas Clotilde pediu. Deixe passar uns dias, senão ela desconfia que fui eu e fica furiosa. Acho que me viu. 3 dias depois, chamei Isabel na cozinha. Quem é aquele rapaz que estava conversando com você? Percebi uma sombra no rosto dela e a voz alterada quando perguntou. Quando? Você sabe melhor do que eu. Há 3 dias. Ela ficou vermelha e me olhando bem de frente como que desafiando. Respondeu. Felício. Perdi a calma. E você fala com esse cinismo? Não tem vergonha, Isabel? Depois do que falei, do que seu irmão falou, você ainda tem coragem de andar com esse homem? Precisa não ter mesmo vergonha. Meu Deus, meu Deus. Ela continuou de pé, encostada na mesa da cozinha, sem dizer nada, riscando a mesa com a ponta da unha. Por que você não deixa esse namoro? Por quê? Não vê o desgosto que nos dá? Não percebe o meu sofrimento? Se seu pai fosse vivo, que não diria? A senhora só se seu pai fosse vivo, se seu pai fosse vivo. Deixe o papai sossegado. Garanto que ele me deixaria quieta, não me amolaria. E eu estou te amolando, sua malcriada? Quando eu faço tudo isso para o seu bem? Você é uma grande ingrata, isso sim. Sem querer eu já estava gritando. Carlos e Clotilde vieram ver o que havia. Clotilde perguntou conciliadora. O que há, Lola? Isabel, que continua com aquele namoro. Clotilde nada disse, mas Carlos avançou para ela. Não tem vergonha na cara? Olhe, mamãe, eu vou avisar a polícia para que não deixe os dois andarem juntos. Ele é casado e ela é menor. E todas as vezes que pegar os dois juntos vão presos. Isabel gritou em lágrimas. Você não pode fazer isso. Miserável, deixa a minha vida e vai tratar da sua. Não se intrometa. Clotilde virou-se para Isabel. Por que você dá esse desgosto à sua família, Isabel? Por que não ouve os conselhos da sua mãe? Carlos fumava perto da janela. Nervoso, virou-se para Clotilde. A senhora ainda pergunta por quê, tia Clotilde? Porque é uma desavergonhada. Se ela tivesse um pingo de vergonha na cara, daria um pontapé nesse sujeito. Ele só merece desprezo. Isabel chorava, o rosto escondido entre as mãos, e todo seu corpo tremia. De súbito, tirou as mãos do rosto, dizendo, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou acabar com a minha vida que é melhor. Nesta casa todos me detestam. Já percebi isso há muito tempo, desde que papai morreu. Mas eu acabo já com isso. Deu uns passos para a porta da copa, mas Carlos segurou-a por um braço e sacudiu-a. Não diga besteiras. Sempre digo que você é estúpida. Não vê que é para o seu bem? Queremos livrar você desse homem, não compreende? Ela procurava soltar-se dos braços do irmão e gritava. Largue meu braço, bandido, miserável! Carlos levantou a mão para bater nela, mas Clotilde e eu interviemos. Não, Carlos. Deixe, Isabel. Não faça nada. Deixe. Carlos largou-a com força e ela saiu correndo em direção ao banheiro, onde se fechou, batendo a porta com estrondo. Ficamos nós 3 sem saber o que fazer. Clotilde perguntou receosa. Não há perigo de Isabel abrir o gás do banheiro? Carlos estava tão zangado que respondeu. Pois que abra, que faça o que bem entender. Não fale assim, Carlos. É sua irmã. Mas é uma estúpida. Fomos todos para a sala e ficamos sentados à volta da mesa, desconsolados, conjecturando sobre o caso de Isabel. De vez em quando, um de nós ia cheirar a porta do banheiro na ponta dos pés, para ver se não sentia exalações de gás.
Meia hora depois, Isabel trancou-se no quarto e ficou o resto do dia sem sair. Nossa casa foi ficando cada vez mais quieta. Julinho e Alfredo ausentes. Isabel sempre contrariada. Tudo foi se transformando tristemente. Na mesa, onde ela era mais tagarela, não falava mais. Carlos sempre falava pouco. Só Clotilde e eu conversávamos algumas vezes sobre Tapetininga. Eu me queixava dos trabalhos e canseiras. Era um cansaço velho, vindo de anos atrás. Vivia cansada. Sonhava com longos silêncios, dias parados, noites tranquilas, vadiação, lugares ermos, céus azuis, ondas mansas do mar, palmeiras, paz. Uma paz tão perfeita como de túmulo, e eu sem ouvir, sem sentir, só olhando. Em vez disso, levantava muitas vezes de madrugada, ia à feira comprar os preparos para as encomendas, voltava da feira, arregaçava as mangas, punha um avental, toca a trabalhar. Trabalhar, sem hora para dormir nem para comer. Precisava entregar as encomendas nas horas determinadas, suar diante do forno aberto, os olhos semicerrados pelo bafo quente, queimando as pontas dos dedos e muitas vezes os braços. E quando eu queria dormir mais um pouquinho, ouvia vozes me dizerem com as pancadas do relógio grande: levante e trabalhe. Corra, não deixe queimar a cauda. Olhe o bolo que está no forno. É hora de matar os frangos. Corra, corra, corra. E eu corria, de manhã à noite. Corria. À noite, quando Carlos tocava violão e cantava, eu chorava de saudades de Alfredo e Julinho. A alegria foi desaparecendo, como as noites escuras, quando vão caindo e deixando sombras nos lugares claros. Tudo à volta foi ficando sombrio e o silêncio foi crescendo com a sombra. Felizmente, Julinho teve umas férias e veio nos fazer uma visita. Veio mais bonito e mais bem vestido. Parecia até mais alto. Trouxe presentes para todos nós. Quando Isabel o viu, gritou logo: Ué, de bigode? Rimos todos. A estadia de Julinho trouxe alegria e risos para o fim do ano. Passamos um Natal mais alegre. Durante horas inteiras, descrevia as belezas do Rio de Janeiro e nós escutávamos, embevecidos. Clotilde arriscava uma pergunta. E você andou no carrinho do Pão de Açúcar? É assim mesmo como se vê nas figuras? Igualzinho, já fui umas 3 vezes. A gente vai dentro de uma espécie de caixinha, dependurada no espaço, uma gostosura. Eu perguntava, e o Cristo? É grande mesmo, como dizem? Ih, mamãe, só vendo. Um dia a senhora há de ver. É grandioso. Um dia levarei a senhora ao rio para passear. Aí a senhora vê que maravilha, que esplendor. É mesmo a cidade maravilhosa. E depois, todos lá são muito dados. Não são retraídos como os daqui. O carioca é amável, alegre, comunicativo. Tudo lá é formidável, a senhora há de ver. E Julinho falava sobre os automóveis, as casas bonitas, o movimento intenso das ruas, sobre os navios que entravam e saíam. Dizia que ia bem no emprego e era muito considerado pelos patrões. Pretendia subir sempre mais. Tinha grandes planos e grandes esperanças. Os dias passaram quase como um sonho e Julinho partiu de novo. Na véspera de embarcar, me contou muito particularmente que estava comprometido com a filha única do patrão. Pretendia ficar noivo nesse ano que estava começando e todos na família da moça já sabiam e estavam contentes. Fiquei comovida com a notícia. Acompanhamos Julinho à estação e, na hora do embarque, Isabel avisou rindo. Toda vez que vier, traga o bigode. Você fica formidável de bigodinho. Julinho escrevia sempre, mas não tive mais notícias de Alfredo. Passaram-se meses sem saber dele. Quando eu me queixava, Carlos dizia: Não pense mais nele, mamãe. É ingrato e não merece seus cuidados. A senhora vive pensando nele e ele nem liga, pois podia escrever de vez em quando, como já escreveu uma vez. Largue mão dele. Mas eu não podia. Talvez não fosse correto e trabalhador como os outros.
Talvez não tivesse mesmo muito juízo e fosse ingrato, mas era meu filho como os outros, e meu amor se dividia igualmente pelos 4, assim como meus pensamentos, minha vontade e tudo que era meu. Mesmo minha vida, se fosse uma coisa que se pudesse dividir, estaria dividida em 4 pedaços, assim como meu coração. Como podia deixar de pensar em Alfredo se era um dos meus 4 pedaços? Nesse ano, Carlos tomou parte numa revolução. Pedi a ele que não partisse. Era o único filho que me restava e eu tinha tanto medo. Mas foi inflexível. Não me atendeu. Quem pode impedir os ímpetos da juventude? Logo nos primeiros dias, apareceu fardado em casa. Era uma farda caque, um pouco grande para ele, e as mangas iam até as mãos. Seu corpo magro quase desaparecia dentro da farda. Quando me viu sentada na sala, fez uma continência, batendo com força os calcanhares. Estava tão risonho e a farda era tão desproporcionada que comecei a rir. Então vai mesmo, filho? Lógico, hoje à noite vamos nos aquartelar num grupo escolar e seguiremos nestes 2 dias. Para onde? Deus sabe, para onde mandarem. Senti o coração pequeno. Voltaria? Rezei mentalmente. Oh, Cristo, dai-me o filho de volta novamente. E sorri para Carlos, fingindo que estava calmo e confiante. Jantamos quase em silêncio. Carlos comia apressadamente, só pensando na hora de ir embora. E eu pensava nas noites de aflição que se aproximavam. As longas e intermináveis horas passadas no escuro, olhando o próprio coração bater, ouvindo o próprio coração bater, o pensamento longe, procurando seguir o filho na trincheira, no quartel, na alegria e na tristeza. Ele tomou café de pé, na pressa de sair, e disse apenas, já vou, mamãe. Senti as pernas trêmulas, mas sorri, procurando ser forte, também de pé, na frente dele. Seja feliz, e tudo o que precisar, escreva que eu mando. Não seja exaltado, nem corajoso demais. Seja calmo e ponderado. Ele riu mansamente. Ora, mamãe, ser calmo na guerra? Não digo calmo nesse sentido. Digo para não se exaltar muito. Pense antes de agir precipitadamente. Às vezes a coragem não é valentia, é exaltação, é loucura. Riu-se mais quando me abraçou, dizendo, está bem, seguirei à risca seus conselhos. Quando o capitão disser avançar, eu me sento no chão e digo, minha mãe me disse para eu pensar antes de agir, deixa eu pensar um pouco. E enquanto os outros vão, fico pensando. Está contente? Abracei-o forte e ri. Você sabe o que eu quero dizer. Seja feliz. Não pude falar mais e ele me apertou mais uma vez em seus braços. Depois, pôs o cap com cuidado e saiu. Antes de fechar a porta, fez continência batendo os calcanhares. Desceu correndo os degraus e saiu pela avenida, a mochila nas costas. Fiquei na janela até vê-lo desaparecer. Voltei para a sala outra vez e, sentando-me ao lado de Clotilde, ficamos olhando a escuridão. O pensamento ficou acompanhando Carlos. Como eu me senti infeliz. Com o correr dos anos, comecei a sentir que o trabalho, o sacrifício, a luta, a dedicação estavam sendo jogados fora como folhas amarelas. De nada estavam valendo. Meus filhos partiam, cada um para o seu destino, e eu ia ficando só. E se Carlos não voltasse? Os outros poderiam voltar de um momento para o outro. E Carlos? Fui com Clotilde para o portão para ver alguém, conversar, saber alguma coisa. Havia grupos de pessoas em todas as esquinas. Falavam, discutiam, gesticulavam. De repente, Dona Genu chegou quase correndo, cansada, arquejando, contando que vira 2 batalhões partirem. Os filhos da irmã tinham seguido num dos batalhões para o norte. Quando contei que Carlos já estava aquartelado e partiria qualquer dia, encostei a cabeça no portão e chorei. Dona Genu e Clotilde puseram as mãos nos meus ombros e começaram a me consolar, chorando também. Depois, outras vizinhas foram se aproximando e Isabel também. Uma dizia que estavam sendo travados combates no norte.
Outra dizia que o filho único discutira o dia inteiro com o pai porque queria ir, e tinham cedido finalmente porque ele disse que fugiria se não deixassem. Dona Genu ficava excitada, gesticulava, falava grosso. Droga de revolução. Não tenho filho para ir, mas tenho netos. A Joca já tem 2 na idade, e vão mesmo, nem precisa perguntar. Até o genro é capaz de ir. É meio louco. A gente cria todos, tem um trabalhão. Sua pitanga para ver tudo crescido e para estudarem direitinho. De repente aparece uma revolução, não sei de onde, nem sei porquê, tudo assanha. Ah, porque preciso ir, porque quero ir. Pois que vão, seus diabos, que vão de uma vez. Uma das vizinhas argumentou calma. Mas a questão é que às vezes não há remédio, dona Genu, e tem que ir mesmo. O que se há de fazer? Acho que a obrigação vem acima de tudo. Se tem dever de ir, que cumpram o seu dever. Dever. Não sei bem do que se trata, mas estou achando uma besteira muito grande. Enfim, vamos ver do que dá. Tudo há de dar certo, observou Clotilde, cheia de mansidão. Se não voltarem alguns estropiados, outros doentes e outros mortos, terminou dona Genu se retirando zangada. Recolhemos-nos todas e eu passei a noite pensando em Carlos. No dia seguinte, bem cedo, fui com Isabel ao grupo escolar, onde ele estava pronto a seguir com o batalhão. Lá disseram que o batalhão já tinha seguido para a estação de Sorocabana, onde embarcaria. Perguntei logo, e para onde vão? Ah, isso não sabemos. Fiquei aflita e tomamos o bonde para a estação. Percebia-se qualquer coisa normal na cidade. Todo mundo falava, formavam-se grupos nas esquinas. O bonde andava devagar e o motorneiro conversava com um passageiro sobre a revolução. Na pressa de descer, quase caí, e havia tal quantidade de povo comprimido diante da estação que foi com muita dificuldade que conseguimos entrar. Uns estavam abatidos, outros animados. Homens fardados falando depressa e andando de um lado a outro. Comecei a procurar Carlos ansiosamente enquanto atravessávamos a multidão. Vimos então um trem cheio de soldados parado na plataforma. A custo nos aproximamos e quando estávamos quase alcançando, ouvimos apitos fortes e vivas entusiásticos ao batalhão que partia. Era o batalhão Borba Gato, o batalhão de Carlos. Então eu não veria mais meu filho? Comecei a correr acompanhada de Isabel e a olhar os rostos dos soldados que se debruçavam em todas as janelinhas. Gritei, Carlos, Carlos! E olhei com sofreguidão todas as faces. Empurrei várias pessoas e tropecei enquanto procurava meu filho e todo mundo gritava, Viva o batalhão Borba Gato! Um eco ensurdecedor respondia, Viva! Isabel procurava me reter segurando meu braço. Mamãe, não corra que a senhora cai. Eu corria cada vez mais, seguindo o trem que estava já em movimento. Mas o trem deslizou nos trilhos com tal celeridade que de repente não vi mais nada, a não ser mãos que se agitavam no ar freneticamente, num último adeus aos que